Olá, queridos filhos e filhas, Deus os abençoe. Sejamos bem-vindos a mais um Padre Podcast. Quem é que está comigo aqui do meu lado hoje? Ele, o inabalável, o ex-pagão. Quem que é? Ex-pagão é eu. Obrigado. Mais um programa. Esse aqui o que é? Hashtag 55? Dos lançados foi 22, gravado tem mais uns 3. Esse aqui não é gravado não, menino. Não tá gravado não, gente. É ao vivo? Ao vivo. Já aproveita o like já, né? Ao vivo. É gravado. Aqui, eu acho que o 25 já. 25 já. 25 Graças programas, a Deus, irmão. hein, cara. Você é o bichão mesmo. Não, aguentando muito bem, hein. Eu achei que ia durar 10 Você lembra do primeiro podcast? Eu lembro, você pareceu um cego, você lembra? A gente pula essa parte. Vamos embora então. Vamos lá, vamos pro corte. Gabriel, seja bem-vindo sempre. Obrigado. Nós estamos aqui com um casal maravilhoso. Especial hoje. Especial. Tenho muitas dúvidas. Qual? Fala uma dúvida antes de a gente apresentar ele. O que é diácono? O que é diácono? Ele responderá brevemente. Mas estamos aqui com o diácono Renato, a sua esposa Fátima. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Amém. O diácono Renato e sua esposa, para quem não sabe, eles vão se apresentar, claro. Mas eles são, né, proprietários, podemos assim, da Livros de Livros. A primeira empresa que confiou na gente. Nem a gente confiava. Rapaz, foi o cara que falou assim: vai, meus queridos filhos e filhas. Deu uma voadora na gente, a gente foi. Um projeto lá. Se esse trem tá funcionando é por conta deles também. Isso daí é verdade. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade. Que bom. Incentivaram a gente. Isso é muita verdade. Então, assim, a gente fica muito feliz mesmo com esse, Obrigado. né, com esse incentivo de vocês. Se a gente está aqui, a gente sempre fala, né? Vocês foram os nossos primeiros patrocinadores que confiou. Claro, a gente também confiava no nosso... A gente fala brincando, né? A gente fala brincando. Mas a gente também confiava e confia no projeto. Né? O projeto tem sido muito bom, graças a Deus. Estava falando pro Gabriel esse tempo atrás. A gente está batendo o quê? Quase 1 milhão de visualizações, né? Olha que maravilha. Tanto no 1 milhão de Instagram visualização. quanto nos cortes, né? Não em número de inscritos, nada. Mas é quase 1 milhão de visualizações desde agosto do ano passado. Eu aproveito pro João cortar aqui a câmera. Foi rápido, hein, João? Rápido. Mas esse Ô, João. agora me surpreendeu, hein? Esse João é um fenômeno, Não gente. isso, não. Imagina se ele fosse no grupo de jovens, então, como seria? Nossa. E se esse homem se convertesse? Meu Deus Nossa do senhora, céu. Gabriel, João é de Ó, Deus demais, velho. Mas, aproveitando, tem um aqui, ó. Pra você que tá assistindo, vai lá na Livros e Livros. Tem de tudo e mais um pouco de catolicismo. Não tem? Catolicismo, exatamente. Ó, tem Catolicismo foi bonito agora. Foi, nem sei o que Nem significa. sei também, tô aprendendo. Lá tem livros, tem objetos litúrgicos, tem Mas tudo tem que você... livros, livro de espiritualidade. Tem. Então procura lá o Renato, a sua esposa Fátima, vai lá na Livros e Livros. Fala que veio de onde? Hã? Fala que veio de onde? Vê de onde quê? Veio do programa, para esse podcast. Entendi, eu tô dormindo ainda. Ah, bora. Fala que você assistiu o programa Padre Podcast. O Renato dará para você um belo desconto. Tô brincando. Mas vai lá, procura eles lá, 10% a mais, não, 10% a menos. Procura eles lá que certamente vocês serão muito bem atendidos. Feito essa pequena apresentação, Deu quase 5 minutos. 5 minutos. Diácono Renato, Fátima, se apresente para nós, por gentileza. Olá, bom dia. É importante dizer que eu sou diácono permanente, né? Tem essa palavrinha que é importante colocar, porque existe Eu o vou diaconato anotar aqui, transitório na nossa igreja, que são os seminaristas, né? Que se ordenam diácono, vai depois ser presbítero. No nosso caso, não. Eu sou um diácono casado, então sou um diácono permanente. Sou Renato, da Livros e Livros. A minha paróquia de origem, Santo Antônio de Pádua, ali no Jardim Bandeirantes. E aqui do meu lado a minha esposa. Bom dia a todos. Eu sou a Fátima Ursi, casada com o diácono Renato. Nós somos casados 41 anos. Eita, Temos 41 anos. Temos um casal de filhos e 2 casaizinhos de netos. Então, são Que 4 bênção. netos da 4 nossa netos. família. São lindos. alegria. Netos é Vai alegria. agora, né, velho? Não adianta, minha avó também falava que eu era lindo, mas... Netos fazem faz a diferença na vida da gente, né? Netos é netos, né? Sábado, por exemplo, 2 netos menores, né? Pousaram em casa, dormiram em casa, quer dizer... Vocês estragam os netos? quarta-feira, Vamos só ser, ninguém tá vendo esse lógico. programa, não. Vocês estragam os Nossa, netos. obrigação. não tem Vovô é como. pra fazer viu? diferente. Vovô não tem obrigação de ficar cuidando do dia a dia da criança. Não, Então, vou o dia ter que que você está em arrebentar casa, com meu tudo filho, mesmo, né? fica à O vontade. pai fala assim, não pode doce. Pode. Até chips, né? Até A gente chips em casa eles Já até comem. Chico já falou aqui. Até Uma chips, vez lá de vez em comer um quando, dia, mas só. alegria. Mas é muito bom. Isso é a vida da gente. Como diácono, a gente trabalha, né, hoje nós temos também a comunidade lá do Sabará, Nossa Senhora de Fátima, né? Que nós ajudamos lá, o nosso pároco, o padre Marcos Vinícius. Nós somos uma igreja entregue aos redentoristas, né? Sim. Nós temos lá o pessoal que cuida, tem os fráteres, né? Os meninos lá, os seminaristas, que eles chamam de fráteres, né? E nós estamos lá no nosso trabalho como pastoral, é lá na nossa comunidade de Santo Antônio e também na Nossa Senhora de Fátima.
Muito bem. Antes de nós chegarmos no diaconato, né, nessa bela missão, né, eu vou falar agora, de homem casado que com as mãos diaconais de homem casado não faz vento, né, Gabrielzão? Não problemas aí no podcast. Então, antes de nós chegarmos aí, como que foi o seu chamado para ser diácono, o processo, quanto tempo que é, que penso que as pessoas que vão assistir têm muita dúvida, sobretudo essa palavrinha que o senhor colocou no começo, diácono transitório permanente. Os dois são os mesmos diáconos? Eis a questão, vamos responder isso daqui a pouco. Sem dúvida. Eu gostaria dessa curiosidade que você deixou o povo. Eu fico ansioso nessa parte. Eu fico ansioso. Fico. Você, Gabriel, os dois são diácono? Diácono transitório e permanente é a mesma coisa? Não, porque um é transitório e o outro é permanente. Boa resposta. Vamos Obrigado. cortar esse... Vamos cortar. Isso mesmo que o povo pensa. Não, mas responderemos daqui a pouco. Mas, diácono, Renato, vamos lá. Vocês estão casados há 41 anos. Uma pergunta bem boba. Vamos ver se vocês vão lembrar. Como que vocês se conheceram? Nossa, mas você vai deixar no cheque agora. Não, mas é fácil, porque Não, você tá vendo? quando eu cheguei em Londrina, já em 77, eu tinha 17 anos, 1977, né? E fui morar no Jardim Bandeirantes, e ali comecei a participar da Sempre na igreja. Santo Antônio? Sempre, não, na Nossa Senhora da Boa Viagem. Ah, da Boa Viagem. Eu morava mais Boa. próximo É da Boa verdade, Viagem. a Santo Antônio era a capela, né, da Boa Viagem, né? Exatamente, Capela da Boa Viagem. E aí, participei, tive por 3 anos também no seminário, fui xaveriano por 3 anos. Putz, é verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. 3 anos, O que entrei você em fez com ele, Fátima? 78. Ai, não fiz Foi nada. sua Vou culpa, Fátima. ficar me culpando ainda, que Ai, eu que ó, sou tá culpada vendo? disso aí. Nada. Mas Não aí tem nada a é ver. interessante que lá na Boa Viagem tinha um grupo de jovens muito forte, que era o Juba, né? Juventude Unida já de Bandeirantes. E a participação de todos ali era muito. Eu saí do seminário, deixei o seminário e voltei para o Juba, né? E esse grupo, o Juba, teve vários casais. Nossa. Mas vários casais, e entre somos nós, um desses casais Legal. que participavam do grupo somos nós. Nos conhecemos, já conhecíamos, já éramos conhecidos, né? Mas aí começamos, né? Um namoro, um noivado e o casamento. Casamos em 84, né? Na igreja da Boa Viagem mesmo, foi o nosso casamento. Então o nosso encontro foi ali mesmo, dentro da igreja mesmo, né? Sempre dentro da igreja. Certo, certo. E depois de tudo isso, casado, começamos a morar ali próximo. Só depois, né, que nós construímos a nossa casa onde nós moramos hoje, que eu fui convidado pelo padre Antônio Radiogonda. Nós éramos os padres palutinos, né? Era uma paróquia palutina. Eu fui morar próximo da Santo Antônio e ali então eu fiquei como ministro da Eucaristia, lá na Santo Antônio, que ainda era capela. Né, tinha recém construída aquela igreja grande, era uma capela de madeira no início ali e tal. Mas aí eu continuei. Aí eu quis ficar próximo da minha paróquia, né? Sim, sim. Próximo da Santo Antônio. Eu como ministro da Santo Antônio por vários anos, até vir o convite, né? Convite Depois para nós ser, continuamos para ser diácono. o convite para ser diácono. É. É interessante, ó, o grupo de jovens é muito bom, né? Grupo de Excelente, jovens. muito bom. Não só para juntar pela gente, eu falei brincando, que ninguém roubou ninguém do seminário, não. A gente fala brincando, né? Mas o grupo de jovens, ele é muito interessante em vários aspectos. Primeiro, nos aproxima muito de Deus, isso é o mais importante. Sem dúvida. E segundo, realmente une pessoas, né, cara? É verdade. Ó, o Gabriel. Ó, O Gabriel que o Gabriel também é uma legal. história um pouco diferente. Ele não foi no grupo de jovens quando a Amanda, né? Foi outro. Não. Já namorava bem antes. O Gabriel. Uhum. Pra quem quer ouvir a história do Gabriel, clique no card aqui. Onde que tá esse card, Gabriel? Calma aí, eu acho que tá aqui, Tá em cima aqui, de mim. em cima Aqui, dele. Clique lá que você vai ouvir a história do Gabriel. Mas o grupo de jovens realmente é muito interessante porque une almas, une pessoas. E o mais interessante é o seguinte: já tem essa experiência da juventude, do grupo de jovens, jovens que buscam a Deus, e o namoro, certamente, o noivado, né, leva para uma santidade Sim. e para um matrimônio sólido, né? E continua. 40 anos de casados, Vai, né? 41 anos. 41 anos de anos. casado. Feito agora, dia 24. 24 de março agora? Março. Claro, recente, Eu tô quase chegando, Já, né? hein? Faz 1 ano e 3 meses. Ai, tá. Tem muito chão pela frente, Tem muita coisa pra acontecer, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem chão. Que vai passa acontecer. por muitos... E é interessante que essa vida de igreja também leva os filhos a participarem. A minha filha, a mais velha, ela ia na igreja, né, e o Padre Toninho, eu me lembro muito bem, o Padre Toninho, isso é, Padre Ricardo, é uma lição, ele dizia sempre: tragam vossos filhos para a igreja. Se dormirem, se ficarem no banco, só não deixe subir aqui no presbitério. Ele Só. dizia. Se dormir, Fica lá à fora. vontade. E ela dormia às vezes. Só que às vezes em casa ela chegava e começava a cantar música da igreja lá. Mas como? Ela estava dormindo.
E assim começou a vida dela, e ela realmente até hoje Foi Ela canta, né? participa, foi Começou coroinha, como coroinha. fazer foi coroinha. as coroações da senhora desde pequititinha ali e tal. E até hoje continua na sua missão, cantando, participando do grupo de família, né? Tá lá, continua. E o meu filho também. Ele teve um tempo fora do país, mas voltou e agora participa conosco. Está na pastoral familiar também na minha comunidade. Ele participa ali também agora da Santo Antônio? Santo Antônio. Sério? Ele Mora não na Zona participava Norte. antes, né? Não, Nós está não. aqui agora. Perguntando. Está na A minha pastoral nora familiar. gostou muito que é do da padre, paróquia, e ela nem e ela era é- de igreja, Não, né? não, minha nora foi, Legal. nasceu, né, em uma comunidade, numa família que não tão assim, né, mas a família ótima, maravilhosa, mas não tinha essa vivência. tradição. E ela viveu muito tempo fora. Ela saiu com 15 anos de casa, né, foi Nossa. morar na Itália. Então, Ah, tá, saiu do Brasil. do Brasil, foi morar com a Entendi. tia. Então, todo esse tempo, né, foi aí lá que conheci meu filho, lá que se conheceram. Eles conheceram na Na Itália. Itália, na Itália. Também comecei a conheceram lá. frequentar mais a igreja depois de comecei a gostar de um padre, achei um padre gente boa, Mas ajuda muito. legal, sim. Mas você vai encontrar aqueles também que sabe que faz você ficar na igreja porque você tem que ficar. porque eu por já amor, tive, né? por amor. Entendi. Você vai encontrar, velho. Você vai encontrar uns Meu padres Deus, desses, meu olha, irmão. tem história. Eu tenho vou encontrar história, ele no tem. caminho. Me lembro rapidamente essa história. Quando nós éramos capela, né? Aí os paulutinos entregaram para a diocese. Nosso primeiro pároco foi o Corsário. Padre Corsário. Corsário foi o primeiro pároco, né? E ele chegou e ele tinha a velha frase dele até hoje, né? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer, padre? Fica tranquilo, ministro. É no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. Esse é o mineirão, falava isso para nós. E aí depois nós fomos ser paróquia. Quase paróquia Santo Antônio. Maior alegria, né? E aí hoje, nós naquela época, era o... Nossa, ainda bem que passou essa fase. Era o bambam da capela, né? Em tudo tava lá o Renato. Né? Era tipo o pároco da capela. Infelizmente. E aí chegou, né, a notícia que nós seríamos quase que viria um padre para nós. Aí veio meu grande amigo hoje é um amigão, amigo mesmo, assim, pessoal de casa, foi amigo de casa, Padre João Pires. Ah, sim, conheço. Olha, aí que situação. Imagine um padre que não gosta de presente, não fala de aniversário, sabe, aquele padre reservado. Tivemos uma transição horrível, né? Tivemos até os bispos, tivemos reunião com o bispo auxiliar na época, Dom Lanza. Determinada reunião, chego em casa, telefone toca, ainda era telefone fixo, né? Para você que está acompanhando o jovem, deixa eu te explicar uma coisa. Houve uma época na sociedade brasileira e mundial que tinha um negócio chamado telefone fixo em casa. Como que funcionava? As pessoas teclavam, né, tocavam o telefone, você vai, tá tocando um negócio. Você pegava e falava alô. Eu peguei essa transição. Eu peguei essa transição. Teve uma época que isso existiu, viu, gente? Pelo amor de Deus. E eu chego em casa, depois da reunião, eu toco o telefone, era Dom Lanza me ligando em particular. Nossa, o próprio bispo ligando. Eu até assustei, porque entendi. Aí pediu paciência, falei, não, padre, fique tranquilo, eu não vou deixar minha paróquia de maneira nenhuma, eu vou continuar. E continuamos, né? Levei umas broncas, às vezes, deles, dentro da missa, dentro da igreja. Teve um dia que... O dia dos padres, dia do padre, né? Hoje nós temos alegria e tal, tal. Fui falar e falei, não, Renato, para. Me cortou durante a todo mundo. Nossa, durante a missa lá? Não, ele não aceitava. Não gostava de presente? De Não, comemoração nenhuma. de Ele não gostava dia do nada. padre, nada. Mas aí fomos adaptando a ele, do jeito dele, se tornamos grandes amigos. Hoje ele mora no lar sacerdotal, já é idoso, né? Ele vem na livraria, sabe, a gente senta para conversar. Esse dia mesmo, quando meu sogro faleceu, o pai dela, ele ficou sabendo um mês depois, nós estávamos lá em cima, ele subiu para conversar com a gente, sentou, sabe? É uma pessoa que a gente tem uma grande amizade. Por isso que eu digo para você, então, você vai encontrar padres diferenciados na sua vida. Agora, a sua fé, aquilo que você tem de igreja, o conceito que você tem de igreja, não vai deixar você mudar de paróquia, mudar de religião, porque um padre X ou Y não compactua, porque são homens, são pessoas humanas, né, que têm a sua formação, que trazem também a sua formação. Traz a sua história de vida também. História de vida, cada um tem a sua história de vida. Sim. Né? E isso faz com que a gente nós temos que fazer esse elo entre comunidade e padre e comunidade. E nós,
graças a Deus, ou infelizmente, tem algumas pessoas que têm na igreja. No meu caso, do caso era eu, né, que tinha que apaziguar a comunidade, sabe, ter um elo entre o padre e a comunidade, apaziguar, gente, acalma, vai dar tudo certo, acalma. O pessoal da música todo preocupado, de repente, calmaria, ele ficou um tempo conosco, depois foi até foi pro Pará, né, trabalhou, fez missão no Pará, trabalhou, muito dedicado, muito dedicado, sabe. Enfim, é isso, é a vida da gente, né, Aí veio o padre, só para dizer para vocês que estão nos ouvindo, né? Vocês que gostam de estar na igreja todos os dias, cuidado. Padre Sebastiãozinho, que está aí também agora, que foi também o de Souza. Sim. Foi também no Pará, né? Missionário. Ele veio conosco, e aí, uma amizade muito grande. Olha só, Gabriel, Padre Ricardo, acho que essa história vocês nunca ouviram. Eu cheguei quando o padre, né, Tiãozinho chegou, todo cheio, né? Estufei o peito. Oi, Padre Sebastião, boa noite. Eu sou o ministro Renato, aqui da comunidade. E ele, aquele jeitinho dele assim, olhou assim, faz a boquinha assim, ele faz assim. Você que é o Renato? Sou. Olha a frase dele. Tem muita gente que gosta de você, mas tem muita gente também que não gosta. Minha cara dura assim, casa, né? A cara dura assim, cara. Aquilo me deu Me lembro, passou uma semana, 15 dias, aquilo... Aí ele chegou em mim de novo. Renato, você não tem família, não? Tem, padre, o senhor conheceu a minha família. Mas que eu tô vendo você todo dia aqui na igreja? Meu irmão, foi aí essas coisas atrapalham, sabe? Aí foi que eu comecei a perceber, né? Que existe. Aí começou a crescer a nossa comunidade, cara. Nós tínhamos um grupo de jovens, de cantores lá, que era o Carlos, a Alice, aquele pessoal. De repente começou a ouvir o grupo inclusive que minha filha e as outras lá fundaram, né? Adolescentes. Aí veio outro grupinho e tal, começou a crescer, sabe? Os ministros começaram a se movimentar. Veio o grupo de oração, né? O Divino Pai Eterno cresceu. Era na época a Maria Luísa faleceu, mas o grupo continuou e cresceu. Entendeu? E foi crescendo a comunidade, com os pastorais, movimento, catequese, e hoje está lá uma comunidade. Então você tem que, claro, ser esse elo para que a comunidade cresça. Agora, você não precisa estar lá todo dia. Você está na frente de tudo. E atrapalha a família, entendeu? Também. Atrapalha a família. Entendeu? Esse ensinamento é importantíssimo. É importante falar. É interessante. Você quer falar uma coisa? Depois de ser. Mas é interessante pelo seguinte, aí tem dois viés, eu sei que não é o tema principal, mas é interessante a gente conversar sobre isso, porque eu acho que é mais uma suscitação do Espírito Santo que está suscitando essa fala de repente. Tem dois viés aí no meu ponto de vista. As pessoas que vão para a fuga, que de repente não era o seu caso. Ou de repente era, você não sabia. Sabia também. Né? Você não sabia, não tinha essa noção. Exatamente. Estava fazendo ali por amor, né? Mas às vezes estava fugindo, só estou dando um exemplo. Às vezes estava fugindo de alguma coisa sem saber. Daí chega um padre que fala assim, que dá joga esse balde de água fria. Então assim, e de fato, tem muitas pessoas que vão para a igreja, que ajudam muito, que tem que continuar ajudando, né? Mas assim, e esquece realmente da família. E faz isso, é que eu quero dizer nos dois viés, né? Faz isso sem a intenção, às vezes nem percebe que tá fazendo né? isso, e faz isso com a intenção, porque às vezes em casa tá tão difícil o relacionamento, não consegue dialogar, e vai no bom sentido, ou aí entra também uma discussão, a gente poderia ficar o resto da vida aqui, no bom sentido ou no mau sentido, tá ali na igreja descontando uma frustração dentro de casa. Vai na igreja todos os dias... Na igreja é uma pessoa amarga, na igreja é uma pessoa conhecida como pároco, a pároco da igreja, entende? Toda paróquia tem isso aí, toda paróquia tem isso aí. Então, como centralizar isso? Tem que ter padres, tem que ter pessoas que mostram, continua vindo na missa, continua ajudando, mas você tem família, você tem uma esposa, você tem filhos, como está na sua casa? Aqui não é, a igreja não é lugar de fuga para ninguém. A igreja não é lugar de fuga, de maneira alguma. Então, assim, fazer as coisas por amor é uma coisa. Se dedicar, se empenhar, show de bola. Agora, fazer as coisas por fuga, alguma coisa interna não está muito legal. Né? Que bom que, de repente, o Padre Joãozinho, naquele contexto ali, claro, de repente não era o seu caso de fuga, isso não é isso que eu estou dizendo. Mas alguma coisa estava errada, estava desequilibrado.
Sim, podemos dizer assim. não existia Tava desequilibrado ali, né? Sem dúvida. Que bom que chegou um padre aí e falou assim, meu filho, vem cá. Pergunta cirúrgica, né? Exatamente, É. Isso é interessante, muito interessante mesmo. Gabrielzão, podemos prosseguir, meu irmão? Eu sei que comanda. O povo acha que eu sei que comanda isso aqui, irmão. Entendeu? Você chegou, ela falou assim, nossa, o Gabriel chegou. Eu cheguei, ela não deu nenhum. Não, ela falou assim, nossa, ainda bem que o Gabriel chegou. Você eu conheço, ele eu não conheço. O Gabriel, o responsável o cara sentado, você quer falar alguma coisa? Não, você tem que ver a cara do João lá. Você falou assim, ó, ele que comanda tudo, começou a rir. Olha lá, ele... O João tem que sentar aqui um dia, velho. Um dia a gente tem que gravar com o João. No João, vou deixar o convite. João, um dia você grava com a gente? Ele falou que grava. Ele falou que grava, gente. Grava. Ô, Jaco, vamos lá então. Vamos lá. Pô, a gente recebeu um negócio, a gente tem que apresentar antes de começar mesmo o Antes da gente falar da grande empresa Livros Livros, você quer já abrir os presentes? Eu não entendi. Não, calma. Não, tô calmo, fiquei nervoso agora, fiquei ansioso. Eu sou um pouco, como que eu vou falar? Eu não sou pidão, eu sou um rapaz ali que pede. Mas não um pidão, porque pidão é um pidão sem vergonha, eu sou com vergonha. Então Entendi, eu peço com vergonha. E o Diácono Renato trouxe para nós 3 presentes. Diácono, faz essa honra, já pode abrir, não pode de quem quer quem aqui. Então, aqui tem 3 presentes. Eu acho que um deles está dentro da linha que nós acabamos de conversar há pouco, que apareceu aqui, do Carlos Acutis. Então tem alguma coisa ali dentro. Eu não sei qual é dessas 2 sacolas pequenas, né? Ô, João, que é você do consegue? Carlos Acutis, né? Eu acho que eu acho João, que você esse consegue aqui. travar? Dá lá. Consegue travar? Patrocinador? Aqui, ó. Ah, não. Carlos Acutis, esse aqui, ó. Padre Podcast. Isto. Pode ir. Pode abrir? sério, Você tá rasgando, velho. O presente não é tem ganhou, nada, Gabriel. Ó, esse aqui é Carlos Acutis, aí eu acho que... Esse é do padre Alex Alex Nogueira. Nogueira. Já esteve aqui conosco. Já esteve Já aqui, fui na tá? livraria. Li esse. Você viu? Esteve na livraria. E esse aqui é o Carlos Acutis, aí vocês olhem aqui. Aqui, Ó, mostra aqui, ó. mostra Essa ali. câmera Aqui? aqui, cara. Mais pra lá. Aqui? Não, Aí. você vai mostrar aqui nessa câmera. Ali. Aí. Aí, ó. Ó, a novena de Carlos Acutis já vou me comprometer a fazer no canal. Aí, ó. Vai Aqui mesmo? já. Ao vivo, hein? Posso Não, deixar a imagenzinha dele aí? Isso, tal. eu vou fazer É. no canal. Com toda E certeza. agora aqui tem algo assim que eu acho que, não sei, de repente, vocês certamente já têm, não sei se de repente o Joãozinho tá ali do lado também, né? Peça alguma coisa, não é verdade? Eu O que vocês acham? não tenho, não, hein? Não tem? Ah, tem sim. Eu acho ó. que tem sim, hein? Tem, Rapaz. sim. Rapaz, olha que É. É muito presentaço. especial. Já. É. Aí sim. Não é, isso que você tem aí, né? Sim, Pra você sim. fazer anotações e tal, Não, com a esse daqui canetinha. foi 1,50, eu encontrei. Ó, E a pode abrir. capinha. Olha que É. legal, cara. Deixa eu E ver, aqui? mostrar ali. É. E aqui Ó, é uma que top. bolsinha, pra quem, não sei quem, ó, pra carregar as coisas de igreja e tal. Que legal, que legal. Bem bacana também. Muito obrigado. Mas... Esse aqui a gente vai fazer, eu vou fazer no canal, cara. Essa Você novela vai do mesmo? Carlos Acutis. Eu vou. Porque vai vir um cara top também do Carlos Acutis logo no canal, hein, Isso. gente. Eu não posso trabalhar com nomes. Ainda não, mano. Só lembrando também que do Carlos Acutis, em nossa Nossa, cara, livraria, que massa, os livros você cara, vai que legal. encontrar as novenas, você vai encontrar os livros escritos por ele, pela mãe dele, sabe? Aquilo que foi meu filho, muito bom livro. As imagens também de Carlos Acutis, Sim, hoje sim. nós já temos na livraria também. Muito obrigado, Diácono. Amém. Já que estamos falando de presentes, já que estamos falando de livraria Livros e Livros, como surgiu a livraria Livros e Livros? Como que vocês hoje, é uma empresa, podemos dizer dessa forma, claro, bem consolidada, né, Gabrielzão? Aham. Como que surgiu? Há quanto tempo a Livros e Livros existe? Era Livros e Livros antes? Tinha outro nome? Como... É isso. Como surgiu a Livros e Livros? Bom, Livros e Livros ela foi um projeto, né, que continua sendo da tia dela. Ela era uma freira paulina, né? Os paulinos têm nessa trabalham só com comunicação. isso, com livraria. Com livraria, Eram né, duas com- irmãs, as sim, duas sim. freiras. Né? Deixaram ao mesmo tempo, as duas deixaram o convento, deixaram de ser freira. Uma ficou em São Paulo, trabalhando com as paulinas, trabalhando com revisão de livro, trabalhando nessa área. E ela quis ir para Londrina. Ela é muito família, né? Muito família e tal. E aí nós já éramos casados. Nós já estávamos casados já. Quando nós casamos, ela estava ainda
no convento. Ela estava em Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mandou uma Bíblia para nós. E aí ela quis montar. Ela falou, eu quero uma livraria. E andou em Londrina, inclusive foi, né, meu sogro, o pai dela, que andou junto com ela na cidade e tal. E achou esse ponto aqui na Rua Pará, né? E alugou ali uma porta. Era uma porta só. E abriu como livros mesmo. Livros mesmo. Sempre livros. Isso Não, há 30, não teve outro nome. 31 anos atrás. 31 anos já tem livros? 32 esse ano. Caramba, 31 anos. legal. Ela que abriu. A gente está desde o começo, né? No início, inclusive, foi um início difícil, né? E a gente, desde o início, mantivemos uma ligação muito grande com ela até hoje, né? Dona Ivone, tia Ivone, uma ligação muito grande com ela. Nós íamos, chegava o domingo, eu botava no carro, eu tinha um carrinho velho, nós íamos lá para a Feira do Cinco Conjunto, lembra disso? No começo. Íamos para a Feira do Cincão, nós íamos lá vender, botava assim, abria o carro ali, uma mesinha e ficávamos ali. Vendia os terços, as coisas, tudo ali. Bíblia, sabe, as coisas, e assim foi crescendo a livraria. Né, a livraria foi crescendo, uma irmã dela trabalhou muito tempo com ela, então cresceu. Ivone, Maria Ivone Ursi, foi a fundadora da livraria. Como que é o nome dela? Maria Ivone Ursi. Ursi. Né, família Ursi. E chamaram de Ivone, Maria, tia Ivone, Tia Ivone. E aí, depois que foram acontecendo, e ela ficando já mais de idade, também cansada, né? Lá em 2017, ela chegou e falou, eu já estava na escola diaconal. Ela, Renato, eu tô cansada, eu quero passar a livraria, quero vender, mas não quero tirar da família. Vai se preparando que... Ela chegou assim, tá do nada. Quero você ficar com a livraria. Eu falei, mas como? Né? É muito investimento. E eu tinha um outro trabalho, eu estava cansado também, eu ia deixar antigamente. Né? E assim foi, fomos conversando, e aí em 2019 nós chegamos aí, eu assumi a livraria. Né? Em março, abril de 2019. Sim, né? um ano antes da pandemia. Recente. Recente. Eu achando que isso já era uns 25 anos. Eu achei que Ô, gente, errei. Foi em 2019. Nossa, erramos aqui, legal, hein? Estou ali dentro, né, participando da livraria desde o início, né, mas não como o proprietário da livraria. Como proprietário em 2019. Olha só, bem recente. Nós assumimos, que eu assumi a livraria e continuo lá no projeto até hoje, né? Mantendo a Livros e Livros, com o mesmo nome, né, inclusive 2 funcionárias permanecem conosco até hoje, desde a época dela. Estão lá a Luzia e a Laudiceia, né, que trabalham conosco. São patrimônio tombado da livraria. Patrimônio da livraria. São patrimônio e tombado, né? Lá, Desculpa. Só estava esperando esse gancho para falar isso aí. Eu vou embora. Mas é verdade, elas são... Mas olha... Vamos lá então. Você quer falar alguma coisa ou posso... Não, minhas dúvidas estão no diácono. Diácono permanente transitório. Qual que é a dica? A gente vai chegar lá. Mas assim, pegando essa questão da livraria, claro, óbvio tem que ser dito, né, gente? É uma livraria católica. Porque tem livrarias evangélicas também, muito boas também, claro. Mas ela é uma livraria católica. O público específico não, mas vamos lá. O maior público é paróquias, Diácono? Que compra lixo de partículas, vinhos. O maior, não sei se eu me expressei bem na pergunta, mas o leigo. O leigo. Não, Mas é leigo. Nosso público é o leigo. É leigo, paróquia nem tanto. Paróquias são poucas. Claro, tem algumas que compram, né? Algumas paróquias que já a gente mantém conosco, né? E compra conosco, as partículas, hóstias. Né? Os objetos. Você sabe a diferença entre partícula e hóstia, Gabriel? Nossa, anota essa daí, velho. Céu, hein? Se você chegar na loja lá e perguntar, eu quero um pacote de partícula, o que eu vou te oferecer? Como que é? Não, o povo também tá com essa dúvida aqui. Ninguém eu sabe. senti o Ministro povo Eucaristia não sabe isso hoje. Tá vendo? Eu tô falando. Eu sou esse pagão faz pouco tempo. Eu sabia. Partícula e hóstia. Tá, qual que é a diferença da partícula e hóstia? Partícula é aquela pequenininha que você vai distribuir para o público, para os fiéis. Que o padre consagra que ela é uma partícula. Por quê? Porque ela parte da hóstia grande, aquela é uma hóstia que o padre consagra e parte. E faz partícula dela para o povo. E a hóstia grande se chama magna. Isso, tem a magna, tem ela, aí tem vários tamanhos. Magna, ela tem vários tamanhos, tem de 8 a
13 centímetros, tem padre que gosta e tal. Caramba, então sim. por quê? Ao partir, ela se torna partícula. Então, Você aquela não que vai... explicou esse negócio desse, não. Você perguntou. Aquela é o que verdade. vai instruir, é o que vai para o povo. A partícula é uma parte daquela consagrada. Entendeu? Que parte como se fosse, né? Claro que não é totalmente aquela, mas é aquela que está no altar consagrada, é uma partícula daquela grande. É do Jesus consagrado, partícula Nossa, que vai para o gente. povo. O povo não sabia. Não era só Não eu, tem não. muita O povo não gente sabia. não Vai sabe. lá. Certeza que não, tenho certeza que não. O padre Joel veio aqui semana passada. Cara, A gente isso aqui é gravável, gente. Não precisa ficar explicando, né? É. A gente vai postar para o Joel logo. Como a gente programou um esquema, assim, só furando uma. Foi um assunto assim, tipo, de 15 minutos, que não tinha nada a ver com. Ah, já, igual aqui. Entrou no assunto, mas esse assunto que você está dizendo aí, rapaz do céu, o Gabriel vai massacrar a cara do Gabriel. eu descobri Sabe? por que é catedral. Catedral, cátedra, porque quando o bispo celebra tem que ter 7 velas. O padre já foi puxando os assuntos, tipo, num bom sentido, nada a ver, que não estava nada programado. Mas foi tão massa. Mas foi tão legal, Olha, cara, tão legal. Olha, Essas a dúvidas formação, assim, essa formação é super importante porque ao participar de uma missa com o bispo ou participar na catedral, Exatamente. você vendo os sinais, porque os sinais é litúrgico, faz parte da liturgia. Isso é simbologia. É simbologia Os que signos, faz é parte da liturgia. E você conhecendo esses sinais, a sua participação será melhor. Aquilo está acontecendo por quê? Por isso. né? Costumo dizer É. sempre, a gente soma o que a gente conhece. Né? Lógico, A gente soma o é. que a gente conhece. Anotou o que é partícula fecal? Rapaz, vou chegar lá, vocês sabem o que é partícula. Nossa, a gente fica vítima. Cristo é a vítima dele. Então a gente podia ficar aqui o resto da vida falando sobre isso aí A também. gente podia fazer um programa. Um programa só disso. Ô, Diácono, vamos lá então. Livros e livros, desde 2019, o senhor como proprietário, junto com a sua esposa. Como surgiu... Não, vamos lá. Antes de perguntar como surgiu o convite para o diaconato. Estando na Livros e Livros. Estando na Livros e Livros, junto com o chamado para ser diácono. Esse trabalho de evangelização. Isso que eu quero dizer, ó. Livros e Livros, você já tinha sido chamado para ser diácono, né? Que o senhor comentou antes, Sim, né? já. Então vamos lá então. Quando que o senhor recebeu o convite para ser diácono e como que foi o convite? O senhor lembra? Que dia que foi? Que roupa que o senhor estava vestindo? O senhor lembra o dia certinho? É interessante, eu acho que é um tempinho rápido, eu vou explicar. Não, fica tranquilo. Eu tinha um trabalho, né? A loja hoje está com meu filho dentro do Mufato lá na sala. E eu trabalhava de domingo a domingo. Domingo a domingo. Mercado Mercado, todos os dias 12 horas de serviço por dia. Já estava estressado, inclusive. Estava dando até ficando doente já. E então, o que eu fazia? Eu ia na missa domingo de manhã, ia na missa domingo às 8 horas da manhã, terminava a missa e já corria para o trabalho. Né? Para trabalhar até sábado, trabalhava até 1 ou 2 horas da tarde. Fechava um pouco mais, domingo. E um domingo, o padre Tavares, Sebastião Tavares, em memória, né? Padre Tavares, ele é um padre que nunca entrou em sacristia, não entrava em sacristia, ele chegava pela frente da igreja, sentava lá, todo mundo pegava as vestes dele, me traz tal, ele vestia ali. Aí, terminou a missa, alguém me chamou para ver um doente que precisava ser atendido, tal. Eu falei, passa ali, tal, fala com o ministro, tal, que eu preciso sair. E ele me chama. Ele me chama do lado de sentado lá. Renato, vem aqui. Falei, padre, o que foi? Não minto. Aquele dia eu fui embora. Ele disse que queria falar comigo, mas eu não falei com ele. Aquele domingo. É verdade. No próximo domingo, ele me chamou de novo. Por que você fugiu domingo de mim? Eu falei, não fugi, padre. Eu fui resolvendo. Eu achei que era aquele que o senhor queria resolver esse problema daquela senhora que precisava de alguém para visitar o doente dela e tal. E ele é curto e grosso, né? Tavares era. Se fosse para isso, eu mandava outro ministro. Desse jeito. Meu Deus do céu. Que amor. Amor. Senta aqui. Sentei. E aí ele me fez o convite. Nós nunca tivemos diácono na nossa paróquia. Nem na Boa Viagem, nem na Santo Antônio. Não conhecia, não tinha essa ligação com o diaconato. Né? Falei, padre, eu preciso... Não, claro, você vai, conversa com a sua família e me dá a resposta. Aí conversei com minha esposa. Na época, meu sogro, o pai dela, morou conosco aos 9 anos de idade. Faleceu há 1 ano atrás, com 98 anos de idade. E aí eu disse sim para ele. Aí começou todo o projeto. Então foi ele. E aí isso é interessante, gente, dizer que era o tempo que eu menos trabalhava na igreja. Pelo meu trabalho, eu trabalhava das 9 às 9 todos os dias, de segunda a sábado. E no domingo de manhã eu trabalhava.
Então eu não tinha tempo para a minha comunidade. Era o tempo que eu mais estava, sabe? Eu abri a loja em 2009, isso foi em 2000, ele me chamou em 2013, né? Então eu achei assim algo maravilhoso, sabe, da parte dele. E aí eu já adianto o porquê deste convite, né? O padre Tavares estava completando 25 anos de padre. Nunca tinha convidado ninguém. Nunca. Ele estava na reunião do clero e o diácono Moacir, que é hoje o diretor da Escola Diaconal Santo Estevão, foi na reunião e disse: nós estaremos para iniciar a 5ª turma, né, do diaconato permanente em Londrina. Então os padres que quiserem apresentam um candidato. E isso 2 anos depois ele foi me contar. Lá da reunião ele já saiu com o meu nome. É brincadeira. Sem antes Falar nada comigo. Lá na reunião ele já... E ele disse que nunca tinha... Nunca, primeira vez. Lá ele já saiu com o meu nome. Mas nunca tinha apresentado outro? Não, nunca. 25 anos. E mesmo ano ele já foi pároco no Interlagos, nunca tinha apresentado ninguém para a escola. E aí depois ele explicou o porquê. Falei, padre, mas logo agora que eu estou pouco trabalhando, não. Ele via o cuidado que eu tinha, né, com o meu sogro, que eu tratava, né, pela maneira como eu cuidei dele, como nós cuidávamos dele. E ele falou, olha, eu via isso e isso me tocou. Então de lá ele já saiu com o meu nome. Entendeu? Então lá eu já fui escolhido para ser diácono, né? Então foi algo assim maravilhoso. E aí veio todo o processo. E como que é o processo, diácono? Vamos lá. O processo? Ele te chamou, sim. Beleza. Uhum. Daí teve que fazer o que depois? Apresentar para quem? Aí existe o meu sim, né? O sim da minha esposa, né? Isso, a gente vai chegar nela daqui a pouquinho. Posso. Aí se apresenta o padre, aceito. Aí o que ele tem? Tem que apresentar para o CPP, para o grupo de pastorais, né, da comunidade. Feito uma ata naquele dia, estamos apresentando para a escola diaconal, tal. O CPP tem que dizer sim, né? Faz-se, tá? Aí essa ata é enviada, o aceite, né, para a escola diaconal, que no caso ainda é o diácono Moacir, ele mais uma equipe. Aí a partir desse aceite é enviado para a escola. Aí a escola é que vai dar o aceite também. Existe todo um trâmite. Aí em 2013... Não é tão fácil. Não. E aí designa o diácono Moacir, pega as fichas, né, aqueles nomes, e vai visitar as pessoas. No meu caso, foi designado o padre, o diácono permanente Vicente Palotti, né, e o diácono José Luiz. Eu lembrei o nome dele, José Luiz. Eles foram em casa, e aí entre nós dois, ele conversa, existe um questionário, nós respondemos esse questionário, eles explicam tudo como é. A partir desse questionário, não, você não está aceito ainda. Não é seu aceite. Vai para a escola novamente. Aí a escola faz todo um processo, ver quem... São vários, né? Mais de 50 inscritos, né? E nós somos em 22 aceitos para a escola. Nossa, menos da metade. E aí é feito o aceite. A escola volta com o aceite. Volta de novo, né? Volta para a comunidade, para o padre novamente. Aí surge o primeiro escrutínio, né? Voltam em termos de perguntas, sabe, para a comunidade responder sobre ele e tal. E aí sim, aí você tem o aceite, toda uma documentação, o padre sabe disso, a documentação ela é puxada, é bastante documentação que você tem que ir atrás, tal, onde fica tudo registrado lá no centro pastoral, na chancelaria. Na chancelaria, tá tudo registrado lá. Chancelaria. Onde tem chancelaria. Onde tem todos os documentos de todos os ordenados de Londrina, né? Porque é bom dizer tudo isso, porque nós somos ordenados, nós participamos da ordem sacerdotal. Sacramento da ordem. Nós temos o sacramento da ordem. E ali fica tudo registrado, tá? Desde o início, depois dos escrutínios, enfim, tudo fica registrado ali. E aí nós começamos a escola em 2014, né? Em Londrina, a Escola Santo Estevão, ali dentro do Seminário Paulo VI. Sim. Lá temos o escritório central e depois as aulas são ministradas ali também. E aqui em Londrina é 5 anos. De escola, 5 anos de formação. O nosso foi um pouco mais, foi 7 anos, um pouco mais, porque era pandemia, né? Pandemia, enfim, parou 1 ano, depois ficamos 1 ano online, enfim, mas foram 7 anos. As aulas são ministradas uma vez por mês, começando sempre quando eu comecei ainda, todo o carnaval, nós íamos na sexta-feira e só saímos lá na terça. Bem puxado.
Mas é sempre nas sextas, uma vez por mês, sexta-feira você vai, 7 horas, começa com janta e, enfim, formação, depois sábado o dia todo e domingo até o meio-dia. Né? Aí você está liberado para ir para casa. Tem alguns de longe, eles fazem almoço ali e tal. Jaco, eu tenho 2 perguntas antes de cortar. Desculpa cortar o senhor, antes que eu esqueça da pergunta. Para quem está nos ouvindo, apesar, eu não vou falar isso mais não. Não fala. O povo está assistindo. O povo tá assistindo. Assiste sim. Certeza que assiste. Não assiste. Você fica falando que não assiste, daqui a pouco o povo vai achar que não assiste mesmo. As 3 pessoas que estão assistindo, Jaco, vamos lá. 2 perguntas. 2 perguntas primeiro, depois eu vou entrar numa terceira. Tem que ter quanto tempo de casado? Tem que ter tempo de casar? Tá vendo, crentão? Você não sabia. Crentão não. Ex-pagão, É isso aí. você não sabia. O menino aqui casado 1 ano, ele pode ser chamado? Ser diácono? Quanto tempo tem que ter casado, de casado, tá? Quanto tempo tem que ter de casado para ser chamado diácono? Não, o tempo de casado não é necessário, não é exigido. Exigido é a idade. A idade é 35 anos. Se você não você pode entrar na escola com 33, 34 anos. Ou antes, mas se você não completar a idade, você não será ordenado. Você não será ordenado. Não. Também, né, amor? Sim, lógico, você tem que ter o ensino médio completo, né? Porque você vai ter um estudo teológico lá. Se você não tiver pelo menos o ensino médio, você não vai conseguir. Nós tivemos o caso de um que não tinha. Mas como era uma pessoa, né? Ele fez, né, os estudos, processo durante o ano. Ele fez o CBJ, ele fez todos, estudava particular para concluir no ensino médio. Então não há necessidade. O que precisa é ser casado. O diácono permanente, ele é casado. Né? Isso aí não tem como mudar. Existe, se eu disser mas alguém que está nos assistindo, que mora lá por lá do Centenário, vai dizer, mas lá tem o Marcos Cotobia, ele é solteiro. Só que ele é celibatário. Mesma coisa do padre. Ele é o quê? Celibatário, ou seja, ele não pode casar. Entendeu? Ele é diácono. Ele é um diácono permanente, como nós, né? Mas como ele foi aceito de solteiro, ele também não pode casar mais. Igual o padre. Igual o padre. Ele é celibatário. Eu sou um celibatário. Né? Casado com minha esposa, eu sou um celibatário. Se hoje eu perder minha esposa, eu também não posso contrair um novo matrimônio. É isso que eu ia falar agora. Se a dona Fátima vier a faltar, o Renatão de 2 uma. Ele, se ele tiver vocação, vai ser padre. Isso. Ele pode ser padre. Depois do processo. Então reza pra mim não morrer. O pai se casar de novo, ele não pode. Não pode. Porque ele já tem o sacramento da ordem. Tem o sacramento da ordem. E quando eles são chamados, a esposa já fica sabendo de tudo isso. Sim. Sabe? Não é segredo. Então, assim, não pode. Aconteceu com um diácono conhecido nosso, o diácono Jorge, né? Que perdeu a esposa. Logo que ele ordenou diácono, a esposa veio falecer. Entende? Então, assim, ele não pode casar de novo. Sabe? Isso já entram sabendo, né? E quando tem a entrevista, quando tem a conversa. E é por isso que tem que ter o aceite da esposa. Então, isso que eu ia perguntar, porque teve o aceite CPP, CPC, CPD, a galera, a turma da paróquia, a turma das capelas, mas o sim da esposa tem o peso, né? Tem peso ali? Sim, no questionário inicial que eu te falei logo naquela primeira reunião, ela já vai dizendo sim. Ela já vai com ela responde um questionário em que ela aceita tudo isso. Ela aceita essa participação dela também, e ela inclusive participa da formação também. Durante o ano tem 2 ou 3 participações dela que ela vai conosco na sexta-feira, só sai no domingo também. Ela participa. Aí são formações específicas de família, né? Aí entendi. É o mais ligado para a família, é um tema mais, sabe, não é um tema, por exemplo, teológico de estudo, mas ligado mais com a família, exatamente. Família assim, né? Nós tivemos a alegria, e ela pode falar disso, da alegria dela. Quem era o diretor espiritual de vocês no começo? Do Dom Albano. Pode falar, Dom Albano Cavalini. E ele era o responsável pelas esposas. Ele chegava e falava, cadê a diaconisa? Era Dom Albano, ele era o responsável pelas esposas. Só ele que falou isso, né? Então elas têm a participação conosco. E hoje as esposas dos diáconos, ela tem por ano um encontro entre elas, só elas. Entre elas tem um encontro, todo ano se encontram. Se ela falar não, você não dá continuidade no processo. Se no começo não falar não. Se ela tivesse dito não cabia nem ia se apresentar para a escola.
Não, tá. Se ela dissesse, respondesse, eu falei, não, eu não quero meu marido nessa não, tal, porque isso. Eu acho que ele não tem essas condições, isso aconteceu. Mas, exemplo, se tem uma outra pessoa e a esposa fala não, ele fala assim, não, eu vou mesmo assim. Não, nem vai. Não passa, entendeu? Não passa. Galera, não passa. Pior que já aconteceu. Já aconteceu de passar? Já aconteceu de passar nessa condição. Aí ele foi para a escola, aceitaram, a escola não sabe se como passou, ele foi aceito, fez a escola mais ou menos. Aí quando chegou na ordenação, e daí? Ele precisava de um padre para dizer sim, ordenado. Ele foi outro não, você não participou da minha comunidade. Foi na outra que era da comunidade dele, também não. Ficou para trás. Não foi ordenado. Por isso que eu falo, mal feito. Trabalha na igreja hoje, trabalha bastante na igreja hoje esse rapaz. Né? Mas não foi ordenado. Então uma coisa é realmente bem, sabe, bem séria, feito, né? bem feito, é a ordem. Nós participamos da ordem sacerdotal. Bispo, presbíteros, os padres e diáconos. Nós somos a terceira na ordem sacerdotal. Né? E é interessante dizer que isso não é de agora. Isso não é. Se você pegar dos apóstolos 5, vai estar lá a formação do diaconato. Atos dos Apóstolos vai dizer, né? Os apóstolos Pedro e Paulo, já cheio de trabalho, vamos então chamar pessoas, diácono, a palavra é grega, que quer dizer serviço, né? E que vai trabalhar, escolheram servir a mesa, servir, né? E aí escolheram 7 homens. E é interessante, rapaz, quando você entra na escola, primeiro dia de aula, né? No sábado de manhã, na sexta-noite é só apresentação, tal. Aí no sábado de manhã já te apresenta esse trecho do Evangelho, esse trecho bíblico, né, dos Atos dos Apóstolos. E lá está bem claro. São homens de boa fé, de oração, de tal. Você olha para nós e falei, ué, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? É impressionante, rapaz. O que eu tô fazendo aqui? É muita coisa. Né? Tanto é que um deles depois se tornou o primeiro mártir, né? Estevão foi apedrejado. Primeiro mártir, era um diácono. Né? E aí você fica naquela. E o primeiro ano chamado ano propedêutico, né? Que é um ano de conhecimento, em que você vai conhecer a escola, eles vão te avaliar no contexto também ali de sociabilidade ali, entre você e os seus amigos, colegas de trabalho, né? Que você passa ali 3 dias junto com todos. Você entende? Então toda essa. Vai te apresentar a escola. Só depois do segundo ano que começa os temas teológicos mesmo, né? De fato mesmo. O segundo ano e começa a aprofundar já os temas teológicos, né? Que, claro, que é o mesmo que o padre estuda, só que de uma maneira mais sintética, né? Por exemplo, hoje um padre tem cristologia, tem um semestre todo. Um semestre todo, só que um semestre todo de cristologia, só que para você fazer as outras matérias, você nunca vai acabar de fazer de cristologia de alguma forma. Tudo está na raiz da cristologia ali. Isso. Então, assim, não é só... Eu entendi, é um semestre. Só que, é o estudo todo. E nós não, às vezes nós fazemos em 2 módulos. Só que depois você tem que se aprofundar e trabalhar e tal. Sim. E é interessante dizer também que a escola diaconal, você entrando para a escola, nesse segundo ano, ela já começa a ter trabalho de escola. A cada formação semanal, aquele que está nos dando aula ali, no caso cristologia, a querida irmã, né? Irmã Raquel, gente boa, né? Um grande dule com história da igreja, e outro, enfim, tantos padres e diáconos, né? Mas eles dão trabalho pra gente. E você é obrigado a fazer esse trabalho, a apresentar esse trabalho para a escola. No nosso caso, era o diácono José Luiz o responsável pelos trabalhos. Entendeu? Uma espécie de uma faculdade normal, né? Tudo. Mas é interessante, sabe por quê? Porque, por exemplo, o diácono, ele é o homem da palavra. Que você já percebeu, que você é um ex-crentão, ex-pagão, você já percebeu. Eu percebi. Se tiver aqui na paróquia, lá na paróquia lá, tá o bispo, o padre e um diácono. Tá o bispo e 200 padres e um diácono. Quem vai proclamar o evangelho é o diácono. É o diácono. Você pode acrescentar alguém mais. Papa. Se o Papa, exatamente. Se o Papa estiver celebrando. Londrina. Se ele estiver em Londrina celebrando, se tiver um diácono. O diácono vai proclamar o evangelho. Até se você assistir uma missa no Vaticano, quem está proclamando o evangelho é um diácono. Então, o diácono é o homem da palavra. Se não tiver o diácono, daí é o padre. Sim, aí ele delega um padre. Mas assim, o diácono é o homem da palavra. Então, tanto para proclamar o evangelho, você tem que estar preparado para fazer uma homilia. Sim. Entende? Então, é por isso que o estudo teológico é muito importante. E se está o bispo, se tem diácono, aquele do lado direito é um diácono, não é um padre.
É sempre o diácono que está do lado Quem do vai bispo. estar do lado direito do bispo é um diácono. Pode ter a diocese toda de padres estão lá presentes, mas se tiver um diácono, quem está do lado direito do bispo é o diácono, ele que vai preparar o altar, ele que vai na hora de apresentar, né? Ele do lado, ele que vai chamar pro Pai Nosso. A munição do Pai Nosso. Pai Nosso, da paz e a despedida. Tem os momentos que é o diácono então, que apresenta. Assim, esse é o serviço do diácono. Mas, exemplo, você tem um bispo de 2 padres, os 2 padres ficam do lado esquerdo e do lado direito? Não, ele vai ficar do lado. Os 2 lados do lado Fica esquerdo. um lado o padre, o bispo e um diácono. Diácono sempre do lado direito. Sempre do lado direito do bispo. Caramba, não sabia de novo. Diácono é importante, filho. Caramba. Tem coisa que É importante, irmão. Diácono. E é o que o pessoal hoje não chamou de padre, né? Porque não conhece as vestes do diácono, que é diferenciada, as vestes do diácono. Isso é outra coisa. Outras vestes, nós usamos a estola transversal, né? Aquela estola, aquela parte que o padre usa de frente, nós usamos ela de lado. Então, quando você está só de túnica e estola, é fácil. Aquele é o diácono, porque você vê. Mas se nós colocarmos as outras vestes, né? Litúrgicas que o padre usa, dalmática, né? Casula, perdão. O padre usa casula, dalmáticas. Que é diferenciado o corte embaixo. A nossa usamos a dalmática, que é aquela bonita que você usa, mas o corte é diferente. Em cima e embaixo, você vê a diferença, você percebe. Primeira vez que você for na catedral, onde você vê um diácono, no domingo, geralmente no domingo eles usam essa veste por cima. Você vai ver a diferença. Ela é quadrada, ela é totalmente diferente. Você vai perceber. Domingo eu chegava assim, calma aí, diácono, para aqui bem do lado do padre. Você vai perceber a diferença da veste. Então você sabe, aquele que está no altar do lado do bispo é um diácono. Né? Ó, exemplo, na missa que eu fui lá, eu vou de São José, tá você e o nosso pároco. Você foi de lado? Não, sempre. Eu digo assim, porque... Sim. Eu vou... Não. Todo padre... Eu sou padre, estola normal. Ele já usou. Porque todo padre foi diácono um dia. Todo padre foi ordenado diácono um dia. Exatamente. Né? Todo padre ele foi diácono, geralmente por 6 meses, um pouco antes, tá, o que pede a igreja. Tem a formação, ele é ordenado diácono, depois de presbítero. Aí, enquanto diácono, ele usa essas vestes, igual nós. Exatamente. Virou ali. Acabou. Caiu no chão. Caiu no chão. Mete a estola. Quando você, é interessante você falar do caiu no chão, é a mesma ordenação. Até é igual. Sim, é a mesma coisa, igualzinho o padre. A diferença entre a nossa ordenação de diácono permanente para o do presbitério, nós não somos ungidos às mãos. Nós não temos aquela unção que faz das mãos, faz de óleo, fecha as mãos, tal. Vai lá e abre. Isso, exatamente. O que o diácono faz, o que o diácono faz e o que o padre faz. O que nós fazemos e o que eles fazem. Igual. Assistir casamento, matrimônio, tanto o padre quanto o diácono. E o batismo. Batismo. O diácono pode batizar e assistir o matrimônio. É isso que nós podemos, que nós fazemos iguais. Entende? Agora, por exemplo, confissão não, celebrar missa não, unção dos enfermos não. Deixa eu tirar essa então, assim, o diácono ele pode assistir matrimônio, deve assistir matrimônio. Sim. E o batismo. Claro, tem que proclamar a palavra, fazer homilia, fazer a celebração da palavra. Celebrar, né? Que não é missa. A celebração da palavra não é missa, viu, meu povo? É a celebração da palavra. Infelizmente, hoje, na falta de... ainda tem, né? Nós temos comunidade, por exemplo, agora, veio para a Semana Santa. É aqui que a gente mais trabalha. Deveria ter padres, mas infelizmente o padre não pode celebrar, por exemplo, na Quinta-feira Santa, missa na comunidade e missa na capela, vamos dizer assim, no outro a gente assiste. Por exemplo, então, na hora, 8 horas da manhã, o meu pároco vai celebrar a Quinta-feira Santa na minha comunidade e eu vou estar em outra comunidade. Na sexta-feira, às 15 horas, eu vou estar num lugar e ele vai estar no outro. Então, esses são momentos do diácono. Ou seja, nós podemos, o que o padre está dizendo, existe sacramentos e sacramentais. Todos os sacramentais, que é bênção, pode fazer. Tudo nós podemos fazer. Dar a bênção, aquela que o padre dá em objetos. O diácono pode fazer. Sim, o diácono pode fazer sem problema nenhum. É uma pergunta minha. E nós damos a bênção como padre. Não é essa bênção, não. Nós damos a bênção normal. Traçando o sinal da cruz, nós temos a altura para isso. Era uma pergunta de se pedir a bênção mesmo para o diácono, era só para o diácono não. de transição não, ou se o permanente também? É o mesmo.
Então faz vento, então. Quanto diácono? Não faz vento, não. Não faz vento, não. Não, é benção de benção mesmo. A benção. Isso é normal. Porque até ali a ordenação nossa é igual. Não, sabe por que é essa pergunta? Porque tem gente que não... Eu não sabia. A minha comunidade eu achava até que hoje. só o padre pedia a benção. Não, já... Aí, conversando com um padre, gente boa, compacto, ele falou assim, não, você tem que pedir bênção também para os diáconos. Aí hoje eu peço bênção para os diáconos. É legal, interessante isso. É porque é aquilo que eu estava explicando para você. Até ali a ordenação é como do padre, normal. Porque é só no sacramento da ordem tem 3 graus. É aquilo que o diácono está explicando. Qual que é a diferença entre diácono transitório e diácono permanente? Primeiro, Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Daí vai dar um corte para você responder. Tá. Qual que é a diferença de um diácono transitório para um diácono permanente? Beleza, então. A diferença de um diácono transitório e um diácono permanente é o seguinte. O diácono transitório é uma transição para a ordenação presbiteral. No meu caso, foi seminarista. Seminarista. Todo o processo. E dentro do seminário, dentro do contexto do seminário, sobretudo quem está na teologia, nós recebemos três ritos. Exatamente. Eu escrevi dos ritos. Eu administro 3 ritos. Antes antes da ordenação diaconal. Vamos lá. Na verdade, são 4 ritos com a ordenação diaconal, mas vamos lá. Os 3 ritos são: o primeiro rito da admissão, você está sendo admitido às ordens sacras. A admissão, você está sendo admitido às ordens sacras, o bispo vai lá e dá para você esse rito. Tudo assinado, tudo chancelado na chancelaria, com a assinatura do bispo, do chanceler de testemunhas. Isso. Depois vem o eleitorato, que é aquilo que o rito do eleitorato, onde você pode proclamar a palavra, tanto fazer leitura, da leitura quanto proclamar o evangelho. Mas é sobretudo para a leitura. O evangelho quem proclama depois de diácono, a proclamação do evangelho. Mas o rito de eleitorato você está apto, podemos dizer assim, para proclamar a leitura, para fazer a leitura, certo? Depois vem o rito do acolitato, que é você vai preparar o altar e você vai ser ministro da Eucaristia pro resto da vida. Claro, o padre depois pode desistir, porque tem 2 tipos de ministério. No ministro da Eucaristia, o transitório, o extraordinário, no ministro da Eucaristia, que nem a sua esposa foi convidada. Ela vai fazer o curso, certinho, ela não vai ser ordenada, tá? Ela vai ser ministro da Eucaristia, por tempo, o padre, se o padre chegar, não, você não é mais. Acabou, já. Ela é extraordinária, para aquele momento ali específico. Tá. Quem recebe o rito de acolitato, sobretudo quem está no seminário, na teoria para o resto da vida, porque é um documento... Não, ordinário, não. É ordinário, perdão, extraordinário. Então você vai ser ali, na teoria, para o resto da vida. Você está com um rito dado pelo bispo, entendeu? Pelas mãos ali do bispo certinho. O padre pode falar, não tem problema, mas na teoria, entende? Depois vem o diaconato. Então tudo isso eu fiz, o diácono fez. Sim, no meu caso, eu fui a ordenação diaconal, tá? É uma transição. Tá, porque eu não é para ser diácono pro resto da vida, é uma transição pro presbiterato, para ser padre. Então tudo que eu fiz, exceto o seminário, que o diácono não fez o seminário, mas todos esses ritos eu fiz, o diácono fez. Ordenei diácono transitório, a gente ordenou diácono junto, por exemplo. Tudo que ele faz eu faço como diácono. A diferença é que ele é permanente, vai ser pro resto da vida, né? E eu sou transitório. Então o casamento que eu assisto como diácono transitório é válido assim como ele também. Tudo certinho, não mudei nada, tudo certinho. A diferença é na transição, porque eu fiquei 3 meses, na verdade, para ser padre. Então todo padre, todo bispo passou pelo diaconato. São 3 graus da ordem. A ordem é dividida em 3 graus. Legal. Primeiro grau, diaconato. Segundo grau, presbiterado. Terceiro grau, episcopado. Tá? Então Calma isso. Aí. Como que é a palavra? Episcopado. Ou seja, Episcopado. É diácono, padre, bispo. Episcopado. E isso é interessante lembrar que o nosso Papa Francisco foi um diácono um dia. Exatamente. Não tem como. Isso verdade. está dentro do direito canônico. Isso não nós que dizemos. Você chegar lá, se você for pegar o direito canônico, eu não sei o número agora, que eu não sou especialista em direito canônico, né? Mas está lá. Né? Todo pretendente ao presbiterato é ordenado diácono permanente e a igreja pede 6 meses, às vezes pode dar um pouco antes, depois, não tem problema. O mínimo é 6 meses, o máximo são 3 anos. Para que você possa ser ordenado transitório. O mínimo é 6, só que o bispo, que é o ordinário local, ele pode determinar. Pode mandar tudo. Olha, essa palavra ordinário, gente, é ordinário, não é de ordinário não, né? Ordinário, ordinário, né? Pelo amor de Deus. É verdade, a gente estava falando com nossos ministros da Eucaristia lá na minha comunidade, né?
eu falando tal, nós somos obedientes ao ordinário, que é o nosso bispo. Rapaz, que eu olho na porta, ele tá lá, pensando assim. Pior. Foi o dia que eu levei lá, não foi? Foi o dia que você levou ele lá, e é verdade. Vou contar essa história pra você, Gabrielzão. Falando, olha o ordinário, tá... Eu estava na Curiaco, né? Eu fazia aquilo- pastoral lá, né? Pô, já pra finalizar. Calma, aí Vamos. para finalizar, ele fala 4 finalizar. Pra finalizar, eu vou Daí contar essa ele história. finaliza, é a primeira Porque eu agora. tô vendo no horário aqui. Pra finalizar, eu vou contar essa foi, história. Eu fiz pastoral durante um ano lá, né? Um ano e pouquinho. Como diácono, Eu fiquei lá como seminarista no ano de síntese. E teve um dia que estava tendo a formação de ministros do decanato oeste ali da paróquia. Isso. Eu estava na Cúria, o Dom Jeremias falou assim pra mim, você vai onde, Ricardo? Eu falei assim, eu tenho lá pra paróquia Santo Antônio de Pádua, Dom, tá tendo também uma formação dos ministros do decanato leste lá, no decanato oeste. Oeste. É que eu tô no decanato leste agora. Dos ministros do decanato oeste, eu vou pra lá agora. Eu vou com você. Porque ele tinha que passar na Rainha do Universo também, se eu não me engano. Acho que era isso. Cara, eu falei, então eu ganhei a carona do bispo, Caramba, velho. hein? Uber do bispo, entendeu? Vou falar. Peguei um Uber com o bispo de graça. Cadeira, bispo. O bispo vai estar aqui logo, se Deus quiser. Se quiser. E cheguei lá, só que eu não avisei ninguém. Só chegou? Não, eu cheguei com o Dom, 2 metros de altura. Da porta, rapaz. E o diácono falando. Mas bem na hora. Com o ordinário, com o documentinho na mão, falando do ordinário. Isso, com tal. o ordinário local, o bispo ordinário local. A hora que ele falou ordinário, literalmente deu certinho. Mas deu. Ele da porta. Daí eu falei assim, tá chamando o senhor de ordinário, então vai lá. Tipo assim. Então você também, né? Cara, aquela foi demais. O Dom chegou, deu a benção. O Dom é muito, ele é muito simpático, bacana, né, cara? O muito Dom é amigo da massa, velho. gente, Ali ele já é- confessou hoje. Senhor, Dom, Dom, foi Dom, bem interessante. isso. E é interessante, eu acho que nós já estamos com o horário aí bem, mas aquilo, lembra que eu te falei contigo sobre as esposas, não sei, vamos entrar nesse fato, já tá para que ela possa dizer isso. Terminada a escola, né, feito os escrutínios, feito todo aquele processo Tem que os ele falou, escrutínios também, feito exatamente. aquele processo das ordens sacras, né, que nós chamamos as 3 ordens sacras, terminou tudo, tem o escrutínio, tem mais um escrutínio, adicionado 5 ou 6 cartas, não me lembro agora, há pessoas da comunidade que vão responder no secreto e devolver para a escola sobre você, né? E aí tem o desfecho final, que aí ela é que fala sobre o desfecho final. Nós estamos assim como nós estamos aqui, sentados nós dois aqui, o bispo à nossa frente, e ela ter que redigir, não é dizer apenas eu aceito. Não, esse documento está lá, está guardado na chancelaria. Ela redige, eu, tal, fulana, tal. É isso ou não? Sim. Então, e o dia que nós fomos lá, né, daí ainda eu falei pra ele, falei assim, ó, bispo, eu não participo muito da igreja, eu fico meio assim, fico triste, Mas né, por de que não que você não poder, fazia porque eu cuido do meu pai, eu tenho que dar banho, eu tenho as minhas obrigações com ele, né, então eu fico assim meio acanhada de eu não estar participando da igreja. Ele falou assim, não, fique tranquilo, porque a sua missão é teu pai. E ele Então, gostava assim, muito do meu sogro. Ixi. E então, daí eu fiquei mais tranquila. Eu também tenho um pouco de depressão, né, devido do que eu passei, né, na época da pandemia. Eu entrei meio em pânico, porque o medo do pai pegar, né, eu fiquei longe dos meus netos, não podia trazer. Então, eu fui ficando mais com pânico, com depressão, então eu tomo medicamento, né? E até hoje eu sou ainda meio que afastado, porque aquilo me trouxe, como eu fiquei muito longe, né? Então até hoje, assim, não sou muito, não, assim, eu faço as minhas orações, que nem quando começou, né? Aí, quando começou, que foram chamar a gente em casa, eu falei assim, olha, eu não sei, eu fiquei com um pouco de medo também, porque eu não sou muito aberto, já sou meio acanhada, tá? Falei assim, não, Fátima, a sua obrigação é só oração. Você fazendo a oração pro Renato, né? Então, lógico que a gente tem que participar, assim, né? Às vezes ele vai, eu não posso ir, porque às vezes meus filhos falam, mãe, fica com as crianças. Aí ele vai, eu não posso ir, né? Então a gente tem que abrir mão. Às vezes a gente vai para aniversário de família, o Renato tem que sair, porque ele tem as obrigações dele, eu fico. Então a gente tem que sempre abrir mão também, né? Então a gente tem que estar ciente que isso daí nós vamos ter que, né, abrir mão.
Então, mas assim, eu sou muito gratificando a Deus, né, primeiramente, porque por ele ter o Renato, ele não foi chamado agora, Deus colocou ele dentro no ventre da mãe dele, que ele já era para ele ser, que ele foi chamado a ser padre, né, mas ele era para ele ter uma família. E agora ele chamou novamente para ele ser diácono. Então, assim, eu falo que a gente fica muito agradecido, tanto eu como meus filhos, meus netos bonitinhos. Às vezes eu vou colocar aqui que às vezes eles falam assim, às vezes o Renato tá em outra paróquia, aí eu vou por causa dos meus netos, daí eles vão, fala, cadê o vovô? Missa, né? Cadê o vovô? Não tá aqui, né? Assim, não, o vovô tá em outra paróquia, né? E aí, a hora que o Renato sai, eles correm, a hora que ele vai sair, né? Eles vão e pegam na mãozinha, uma tem 2 aninhos, outro tem 5, né? Os menorzinhos. Eles correm, pegam na mão do vô e saem junto com o vô. Então, eu falo assim, desde as crianças, né? Eles já tá sentindo alegria, né? De ver o vô ali. Então, eu falo assim que nós, como as esposas, né? A gente só tem que agradecer a Deus. E as esposas, é aquilo que nós comentamos, elas são fundamentais nesse sim final, né? Terminamos a escola, 5 anos de escola, e neste final, essa reta final, último, não tem mais o que fazer, foi feito os escrutínios, feito as ordens sacras, mas se ela dissesse lá, não, meu marido não está apto ainda, para tudo. Lá no final ela pode falar isso? Pode. Eles perguntam se diante do bispo, quer que espere um pouco. Entendeu? Não, ele não está apto ele ainda. Já tá preparado. Então senta, vai para a geladeira se e fica quiser, lá. fica lá. Quando ele achar que ele deve, daí ele volta, né? E volta a gente, eles novamente. Conversam muito com a gente, né? Quando eu falei que o Renato já foi seminarista, ele falou assim, você não sente que ele tem isso dentro dele, é por isso que ele quer ser diácono? Não, pelo menos ele nunca. Ele só saiu mesmo por causa da família, né? Na época era mais difícil, né? A família dele precisava que ele trabalhava, né? A família mais simples, então ele acabou saindo, porque a família ajudava naquela época, Sim, na época, né? No seminário eles não tinham condições. Custo. Então, mas não foi nada de frustração, não. Eles perguntam, né? Falei, não. Mas é Fazem assim. muitas perguntas pra gente. Imagina, sabe? Caramba, moço, nem eu sabia disso, não. É interessante. Nossa. Se eu não sabia, é porque o povo também não sabia. Não, sim, não, gente, tem nem noção. eu imaginava. Tanto que eu tinha que responder sozinha, junto com o padre, não, primeiro foi o padre Marcos e o Márcio. Márcio, né? França. Primeiro o padre Márcio vai estar aqui com a gente em maio agora. Ele vai estar? Vai. O padre Márcio. Aí, o Márcio é o diretor espiritual. Com Dom Albano foi Jeremias. Dom Jeremias foi nós dois, né? Mas com os dois eu era sozinha. Lá no centro pastoral. E aí ele começa, Dom Jeremias é interessante, ele escreve tudo. Não sei se vocês já foram lá. Você nunca foi, né? Eu já sabe. Maria. Aí ele escreve, cara. Aí ele foi lá atrás procurar. Aqui, ó. A sua tia, da Livros e Livros, esteve comigo aqui há 1 ano e um pouco atrás. Aqui, Ele anota tudo. Escreve tudo. Tudinho. Impressionante. Ele escreve. Nossa! Se eu for lá, então ele vai assim. Ele vai no dia tal. E ele tem o caderno. Grava pra caramba, né? No dia que o meu pai faleceu, daí eu falei, porque a gente sempre quando se encontrava, a gente falava, não, nós temos que ir embora, que tem uma criança em casa nos esperando, né? Que era o meu pai. Aí o dia que o meu pai faleceu, passou uns 15 dias, aí a gente se encontrou, falei, Dom Jeremias, meu pai faleceu, o senhor lembra? Claro que eu lembro, Imagina. Eu pensei nele em tal dia, eu falei, nossa, acho que mais ou menos na época que meu pai faleceu. A gente tem foto, e quando a gente estava junto, quando ia à missa, que o seu Chico ia lá, cumprimentava, conversava. Sempre eu levei meu pai na igreja, nunca deixei de levar. Nossos almoços, final de ano, ele ia junto, Dom Jeremias estava, os dois sentados e conversavam. Meu pai acompanhou, né, o Ricardo, em tudo que a gente... Esse meu sogro, o Gabriel, ele foi para casa com 87 anos. Praticamente com 88 anos. Ele ficou viúvo, né? E aí aceitou ir para nossa casa. Então, a partir desse tempo, a nossa vida foi em função dele. Eu também vivi em função dele, né? Do cuidado. Ajudava muito. Do cuidado, e, enfim, faleceu com praticamente 98 anos. Sim, essa é a nossa vida. Que benção, hein? Que papo maravilhoso. Foi top, né, irmão? Doido, vai ser mais top pensar o que vai acontecer agora? Não sei. Finalizando? Então vamos finalizar já. Cara, nós temos um diácono aqui
E hoje, graças a Deus, quem vai dar essa bênção final pra gente? Vai ser você, que sua mão sacerdote. Como que é que você fala? Não, fala pro povo, o povo quer ouvir. O povo vai ficar bravo comigo. Comenta aqui no Brian, vamos ver o que você fala. Pelas mãos sacerdotais de um homem casado está abençoado. É brincadeira. Aqui vai. Imagina se o Dom tá assistindo esse É brincadeira, só zoeira. Só brincadeira. Ô, Jaco, mas assim, agora finalizando o mês de coração, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo carinho, pela amizade, né, pelo incentivo que vocês nos deram. Acho que uma das primeiras pessoas que ficaram sabendo do projeto foi o senhor, né, que antes de começar tudo a gente conversava um pouco sobre, e ter vocês aqui hoje foi uma graça de Deus muito grande. Então, mais uma vez, muito obrigado e dê a bênção final para nós, meu irmão, com a graça de Deus. Quem agradece somos nós de poder estar aqui hoje falando um pouco do diaconato. É impressionante, né, que vale lembrar, como eu disse antes, o diaconato não é algo novo na igreja, desde a época apostólica, lá com Pedro e Paulo, mas em Londrina é apenas 23 anos de diaconato. Né? A primeira turma fez 22 ou 23 anos agora, que é o Dúlio e um outro pessoal. Então nós somos a 5ª turma, hoje já tem a 6ª turma em formação. Né? Já tem a 6ª turma, então é recente. Londrina ainda está crescendo. Por isso que o conhecimento do diaconato permanente em Londrina ainda não é tanto assim, né? Dos nossos trabalhos, nosso serviço e quem somos nós, os diáconos permanentes. Agradeço a você que está nos ouvindo, que tem a paciência de ouvir, né? Todo esse pessoal, todo esse converseiro, mas é isso. O que nos une é esse grande amor de Jesus Cristo, é ter essa fé, como no Evangelho de hoje, aquele oficial, aquele funcionário do rei acreditou. Vai que teu filho está curado. E João deixou bem escrito. Ele teve fé, ele acreditou. Ele acreditou. Então é acreditar naquilo que nós fazemos também. Né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre vocês, sobre vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que acompanharam esse Padre Podcast. Até a próxima, se Deus quiser. Deus os abençoe.